Vamos lá? Pessoal, boa noite. Então, sejam bem-vindos a mais um evento da MyCareForce. A MyCareForce é uma plataforma que conecta profissionais de enfermagem a vagas de plantões. Então, nós estamos muito felizes, muito gratos pela presença de todo mundo. Nós estamos aqui hoje com a Sandra. A Sandra, ela é mentora de carreira, ela é enfermeira também, e ela vai falar sobre um tema muito pertinente, que é sobre perguntas difíceis no processo seletivo, como responder. Eu acho que é um tema que todo mundo tem bastante dúvida e pode ajudar muito, né, nos processos seletivos e na nossa área de atuação. Sandra, seja bem-vinda. Acho que você está mutada, Sandra. Com vocês e falando de um tema que é super importante no processo seletivo e, vamos dizer assim, é o tema que deixa a pessoa ansiosa, já está ansioso porque está no processo seletivo e chega na última etapa, é a etapa que tem que, vamos dizer assim, dar tudo certo e não pode ficar ansioso em um processo estressante. E quando você sabe o que responder, como responder, quais as possíveis perguntas que vão cair, isso diminui muito a ansiedade. Eu espero que é isso que aconteça com vocês após essa, vamos dizer assim, não é nenhuma palestra, é sessão de mentoria, tá? E muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Conosco, né? E começando, o que é uma entrevista de emprego? Importantíssimo. É a negociação do perfil para mostrar sua identidade. Que identidade é essa que nós estamos falando? A identidade profissional. Por quê? Você já disse tudo que queria no currículo. Agora você tem que comprovar, através da entrevista de emprego, que aquilo que você disse no currículo é exatamente aquilo que está escrito, e mais do que isso, você tem que mostrar o seu diferencial competitivo nessa hora, que o diferencial competitivo não é aquilo que está escrito no currículo. E para você participar de um processo, de uma entrevista, que é uma negociação, quando você vai negociar, é importante você saber o quê? Conhecer as ferramentas que você precisa de utilizar para fazer essa negociação. E uma entrevista não é sobre o quê, mas o como que você utiliza as ferramentas que você precisa de conhecer. E para você utilizar muito bem essas ferramentas, é importante controlar as emoções, porque você só vai ter uma única oportunidade. Se você não consegue controlar as emoções, essa oportunidade vai por água abaixo. Quando você controla as emoções, auxilia o quê? Você organizar o seu pensamento para você responder de forma assertiva. E antes de responder, compreender o que está sendo perguntado para organizar o pensamento e responder de forma assertiva. Vamos conversar aqui, vamos dar muitas dicas, só que você não pode ficar engessada, porque você tem que ficar natural. Você tem que ficar entusiasmada. Você tem que mostrar motivação por estar ali naquele momento final participando. E por isso que você tem que o quê? Se preparar e se preparar muito. Por que você precisa de se preparar? Para você aprender a correlacionar o conhecimento da preparação com a empresa, sua carreira e suas competências.
Mas da empresa você precisa de saber o quê? Você precisa de fazer uma busca nas redes sociais sobre qual é a missão e visão e valores dessa empresa. O que é a organização cultural dessa empresa? Inclusive, nas fotos, como que é a postura dos profissionais? Como que é a apresentação pessoal desses profissionais? E da sua carreira, o que você tem que estudar? O seu currículo. Porque é um currículo específico para cada vaga. Você não tem um currículo para todas as vagas. Você tem um currículo específico para cada vaga. E com isso, nesse currículo, você tem que saber justificar o que está escrito no seu currículo. Ai, mas é fácil. É sobre mim. Nós vamos ver sobre, na primeira pergunta, se é tão fácil assim. Outra coisa, você tem que estudar a descrição da vaga, porque na descrição da vaga tem toda a pista para você contextualizar a sua história que está no currículo, que você vai contextualizar negociando de acordo com o quê? Com o que a vaga está solicitando. E aí você vai destacar as suas competências técnicas e socioemocionais de acordo com o que a vaga solicita. Então, é importante você estudar fazendo tudo isso, senão fica difícil você responder. Alguma pergunta? Tudo claríssimo? Seguimos. E tem a metodologia STAR, que o Eduardo vai colocar aí no chat para ficar com vocês. O que é essa metodologia? Ela auxilia a te direcionar para você responder. Quando você vai responder uma pergunta numa entrevista, é importante você contextualizar. Acabei de falar. Mas esse instrumento, por exemplo, o STAR é a situação. Qual é a situação? Qual é o contexto que está sendo perguntado? Por exemplo, fale um pouco sobre você. Eu vou falar o quê sobre mim? Aí vem o T de estar. É o quê? São as tarefas. Eu, enquanto profissional, o que eu preciso de saber fazer de acordo com essa vaga para eu me destacar? O A, as ações que eu vou responder relacionando a descrição da vaga com o meu currículo para colocar as competências que vai evidenciar o meu talento. E o R, resultados. Tudo que eu falo, eu tenho que dar um exemplo em cima dos resultados que eu consegui. Os resultados é que vão comprovar realmente aquilo que eu estou falando. Da metodologia STAR, eu falei rapidamente, mas tem aí com vocês um infográfico que vocês vão precisar de treinar, tá? E, geralmente, a entrevista de emprego começa com uma pergunta quebra-gelo. Essa pergunta quebra-gelo, o nome já diz, é para você ficar mais à vontade. Por isso que pergunta, fale um pouco sobre você. E aí, qual é a lógica dessa pergunta? O que o recrutador quer saber quando faz essa pergunta? Fale um pouco sobre você. Quer saber qual é o nível do seu autoconhecimento? Quer saber como que é a sua comunicação, os argumentos que você utiliza, e você só vai ter argumentos se você estudar o seu currículo, estudar o perfil a descrição da vaga. Quando você se candidatou, você tem que saber
o título da vaga, quais que são os pré-requisitos, quais que são as habilidades técnicas, quais são as habilidades socioemocionais que estão sendo solicitadas. E aí, sim, quando você sabe isso, você o quê? Relaxa e você faz o quê? Consegue responder de uma forma correta. E a minha sugestão, quer responder, fale um pouco sobre você. Aqui nós estamos no momento de quê? De aprendizagem. E quando você ousa a fazer algo diferente do seu comum, facilita o quê? A sua aprendizagem. Alguém ousa a falar um pouco sobre você? Eu posso falar, professora. Ah, então fala, Mariana, vai ser um prazer ouvir. Eu vou ser breve. Eu sou a Mariana, eu sou enfermeira de formação. Atualmente, atuo como gestora de unidade básica de saúde. Durante toda a minha carreira, atuei em estratégia saúde da família, de 2011 até 2023. Atualmente, eu gerencio 6 equipes de estratégia saúde da família, né, no município de Diadema. É, as equipes, elas são bem diferentes, devido ao território, né, na qual eu atuo. É a região bem central do município de Diadema, né? É, o meu papel como gestora é desenvolver as equipes, fazer as reuniões técnicas, né? As reuniões por categorias, participar de algumas ações no território, como reuniões de conselho gestor, reuniões em diversos pontos de rede, né? O gestor ele tem que estar sempre muito atento à questão da unidade, principalmente pós a pandemia, né? Que a gente vem desenvolvendo aí várias atividades junto à comunidade e também junto às parcerias do território. É, é um desafio. Finalizando, Finalizando. Mariana. Pronto. Porque senão eu vou falar bastante, né? Então, É, então tá bom, tá ótimo. não, finaliza. Você ia falar o desafio. Não, eu acho que os desafios são diários, né? Eu sou uma pessoa muito entusiasmada, competente, tenho uma boa oratória, consigo desenvolver bem a minha função. Maravilhoso. Nós vamos fazer o que agora? Lapidar a sua apresentação. Em uma apresentação, geralmente a gente começa o quê? Agradecendo e chamando o recrutador pelo nome. Você me falou, professora, ok. Ah, se fosse no processo seletivo, chamaria pelo nome. Quanto tempo eu devo gastar quando eu respondo uma pergunta? Entre 1 a 2 minutos, no máximo 2 minutos e 30. Se você gasta menos de 1 minuto, você não consegue contextualizar a situação. Quando você gasta de 1 a 12 minutos, você contextualiza. E como que eu sei isso? De 1 a 2 minutos, você vai gastar em torno de 100 a 150 palavras. E você precisa, na apresentação, falar algo pessoal, principais formações, você falou, experiência profissional, você falou, cursos extracurriculares e o que busca profissionalmente com essa vaga. Olha Tá. quantos detalhes, mas você consegue falar isso em 2 minutos. Eu tenho um exemplo aqui que eu fiz que gasta 1 minuto e 40. A recrutadora pediu para a pessoa se apresentar. Meu nome é Florence. Em primeiro, desculpa, Florence, o nome da recrutadora.
Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque fiquei muito interessada nesta vaga e estou muito satisfeita de estar aqui. Sou Natália, fiz uma pausa de carreira de 6 anos planejada para ter minhas 2 filhas. Tenho 10 anos de formada. Para retornar ao mercado de trabalho atualizada, fiz uma pós-graduação em cardiologia na Faculdade Albert Einstein e uma certificação em ACLS. Pois cardiologia é a área que eu tenho experiência e que gosto de atuar. Trabalhei 4 anos na unidade de cardiologia clínica e cirúrgica em um hospital de grande porte, alta complexidade certificado JCI. Eu busco retornar ao mercado de trabalho nesta instituição porque foi onde tive a primeira oportunidade como enfermeira, cresci e acredito que aqui continuarei evoluindo com minha carreira. Viu? Como que você consegue fazer um texto apresentando, falando algo pessoal, algo profissional, o que você fez além de certificação e por que você é apaixonada pelo setor que você está fazendo o processo seletivo, que é importante, e também por que você está ali naquele hospital. O que você achou, Mariana? Você que teve a oportunidade aí de... Eu achei interessante sua abordagem, porque nos últimos meses eu tenho participado de alguns processos e assim, as perguntas dos recrutadores é bem assim, como é que eu posso te dizer? Não te faz fazer uma resposta objetiva, né? Porque eles querem saber de toda a sua atuação. Ó, importante, toda pergunta tem um motivo. E toda Hum, pergunta tem uma lógica e é uma sequência lógica de perguntas que uma complementa a outra. O objetivo é o quê? Você demonstrar o seu autoconhecimento, a sua comunicação, a sua argumentação. uhum. Nessa daqui, me conte uma situação na qual você fracassou. Essa pergunta é uma pergunta que não quebra gelo, quebra o que? Um Hum. iceberg completo. Geralmente, o candidato, quando é exposto a esta pergunta, ele fica assim, será que eu falo? Será? Por quê? Ninguém gosta de falar de uma situação de fracasso. Todo mundo gosta de falar o quê? De vitórias, mas na nossa vida não tem só vitória, tem fracasso e profissionalmente tem muito. Qual que é o objetivo, vamos dizer, a lógica dessa pergunta? É importante que vocês entendam a lógica de cada pergunta. É entender como que você age diante de desafio e de pressão. Porque essa pergunta, além de ser um desafio responder, também é o quê? É uma pressão. E também como que você faz autocrítica? Você faz de forma negativa ou de forma positiva? É importante ser sincero, ser honesto, ser tranquilo para conseguir responder essa pergunta. E mais do que tudo, não culpar o outro, porque você não é vítima da sua carreira, você é protagonista da sua carreira. E que colega que está aí que vai responder? Me conte uma situação na qual fracassou. E outra protagonista como a Mariana vai ousar a responder. Eu não vejo vocês por causa da apresentação, eu só vejo quem fala. Me ajudem! Só eu falando não vai ficar produtivo. Quando vocês falam, quando uma colega dá um exemplo, vocês não vão esquecer mais.
Nossa, essa pergunta tá tão difícil assim que ninguém quer ousar? Ah, eu sou super assim, professora. Eu gosto de participar. Então, se eu for falar, eu já tive várias situações de fracasso no meu dia a dia. Principalmente quando você faz gestão de tempo, né? É complicado. Você planeja fazer alguma coisa e não consegue, né? Principalmente quando Então, envolve outras Mariana, faz pessoas. o seguinte: você já conta a situação, aí eu vou te dar a dica. Você conta a situação, por que que ela aconteceu, qual a ação que você teve e qual foi o resultado. Tá. Eu planejei fazer o monitoramento dos indicadores da coleta do exame de Papa Nicolau. Então, eu fiz um planejamento com a equipe de fazer a busca ativa, etc, etc. Resumindo, eu queria melhorar os meus indicadores para 85% em um mês, digamos. São 6 equipes e cada enfermeira deveria colher no mínimo 12 coletas de papa na semana, né? Porém, fiz toda a estruturação, juntei equipe, entreguei as planilhas de monitoramento e no final do mês eu fui contar se tinha dado certo ou não o meu plano, né? Meu plano de ação. E no final não deu certo, né? Porque no decorrer de tudo eu tive profissionais afastados, eu tive intercorrências diversas no território que eu não consegui alcançar o meu objetivo. Essa pergunta deu para entender, você só não terminou de forma positiva, você terminou de forma negativa. Um exemplo, me sinto desconfortável em responder essa pergunta, porém, já aconteceu comigo, como deve ter acontecido com qualquer um que está aqui dentro dessa sala. A situação que aconteceu na época da pandemia. A paciente Joana estava de jejum absoluto para realizar exame e me pediu um copo d'água. Sem checar o prontuário, deu 1,5 copo de água para a paciente. Só percebi o meu erro quando fui fazer a anotação de enfermagem e comuniquei imediatamente à minha enfermeira e ela comunicou ao setor de endoscopia e ao médico do paciente. O exame foi reagendado para o período da tarde. Após o ocorrido, fiquei mais atento durante a passagem de plantão, leio o prontuário antes de oferecer qualquer tipo de líquido ou dieta e converso mais com os pacientes sobre as possíveis restrições. Aí você viu? Quando fala me sinto desconfortável, é assim, vamos dizer, ele está dando um tempo, quem está respondendo está dando um tempo para organizar o pensamento, contou a situação, contou a ação e contou o resultado e a aprendizagem que ele fez. Lembrem do método STAR, que está aí com vocês. Eu preciso de quê? Contar sempre a situação, as atividades que eu deveria ter feito, as ações e o resultado. E o resultado eu tenho que terminar de forma positiva. Foi positivo aqui por quê? Porque a pessoa aprendeu com esse erro. Viu que interessante? Opa, pulou duas. Essa também é uma pergunta que todo mundo sabe que cai, mas fica assim. Quais são os seus principais pontos fortes? Eu vou fazer uma coisa, eu vou sair da apresentação para eu poder ver mais aqui quem está aqui. E aí, quais são os seus pontos fortes? Essa é bem, vamos dizer assim, das duas que já foram, essa é a menos desafiadora. Será? Quem vai querer responder? Gente, vocês vão deixar só para a Regina. Ela vai sair daqui expert respondendo tudo. Girlane ligou a Oi, câmera. Olha, vou boa até te noite, falar. tudo bem? Tudo bem, muito obrigada.
Eu acho que a gente se sente confortável, né, de falar dos pontos fortes. Então, Girlaine, como que você responderia essa pergunta? Vamos lá. Eu, fazendo uma análise assim do meu perfil, da forma de trabalhar como pessoa, eu imagino que os meus pontos fortes sejam resiliência. Eu sou uma pessoa que eu tento, se eu não conseguir, eu tento novamente. Se eu não conseguir também, eu busco ferramentas para alcançar esse objetivo. Eu sou entusiasmada. Eu, quando tenho um objetivo, eu vou até o fim. Então, essa é a minha principal característica. E eu sou determinada. Se eu coloco uma coisa na minha cabeça, alguma coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar, eu vou até o fim. Acho que são esses os principais pontos. E do jeito que você respondeu, é o que a maioria responde, mas que a partir de hoje você vai mudar o seu jeito de responder. O objetivo aqui é o quê? Lapidar o seu diamante, tá? Qual que é o objetivo? É para você falar de competências técnicas e competências comportamentais. Você foi nas comportamentais e é o que está sendo mais solicitado hoje, tá? Só que a lógica dessa pergunta é saber também se você tem o autoconhecimento desenvolvido. Lembra, se você falou que o seu ponto forte é a resiliência, você tem que contextualizar. Todas as perguntas precisam de ser contextualizadas. Eu sou resiliente por causa disso, disso. Conta um fato que comprova. Eu sou determinada, aí você conta um fato. Lembrando que, se você falar 3 pontos fortes, você vai gastar, no máximo, 2 minutos para falar sobre esses 3 pontos fortes. Eu fiz um exemplo aqui com um ponto forte de uma pessoa recém-formada, que o currículo, vamos dizer assim, está pobrezinho, porque está indo atrás da primeira experiência profissional. E isso a gente entende, se ela está em busca da primeira experiência profissional, ela não tem nem história para contar relacionada a um ponto forte da experiência profissional. Então, para essa pessoa, facilidade de aprendizagem. O que me ajudou muito na faculdade e acredito que me ajudará muito aqui. Se aceita para essa vaga, pois busco a minha primeira oportunidade de trabalho na área e onde estava estagiando foi o feedback que recebi quando saí. Você viu? Ela falou que o ponto forte dela é o quê? Facilidade de aprendizagem. Também disse que isso era o destaque dela na faculdade, acredita que vai ser o destaque dela ali, principalmente porque ela estava em busca de uma primeira oportunidade, e no estágio que ela estava foi o feedback que davam, a comprovação, ela contextualizou. Agora, uma profissional que já está há um tempo no mercado de trabalho, organização, acredito que é essencial para manter a qualidade da assistência e facilita nas horas de intercorrência, com pacientes ou outros desafios que surgem durante o plantão para retornar à ordem, e foi o elogio que eu recebi nas 2 últimas avaliações de desempenho. Entendeu a lógica da resposta, Girlaine? Entendi totalmente. Estou aqui, ó, tomando nota, Pro. Gostei muito. Fechou muito bem, né? E vai ficar gravado e depois vocês vão poder olhar quantas vezes quiserem, tá? E a próxima pergunta, quem que vai ser a protagonista da vez? Vamos ver aqui. Quais são os motivos que eu não deveria te contratar? Que loucura é essa? Não é para me contratar e você quer saber quais são os motivos para não me contratar? Quero. Quem vai ousar agora? Quem que vai protagonizar o momento agora? Hein?
Olha, tem uns nomes aqui. Ah, Mariana, quais são os Desculpa, motivos? Ah, foi um erro. é porque Gente, caiu meu sinal. ninguém vai ousar para essa. Qual é a lógica dessa pergunta? Enquanto alguém vai tomando coragem aqui, eu vou auxiliando. A lógica é mostrar também o seu nível de autoconhecimento. E aqui, a prioridade são para as competências socioemocionais, tá? E o que o recrutador quer? Também observar como que você age sob pressão. Ela quer saber se você consegue reverter o que é negativo em positivo. Quando você consegue reverter o negativo em positivo, ela vai avaliar a sua resiliência, a sua determinação, a sua motivação de estar ali presente na entrevista. E isso pode ser o seu diferencial competitivo. Você precisa de pensar rápido, você precisa de compreender a situação rápida para você conseguir responder. Depois dessas dicas, quem vai ousar? Regina! Consegue me ouvir? Conseguimos! Boa noite a todos. Eu acredito que essa pergunta ela cabe em um processo que seja relacionado, por exemplo, eu trabalho como um enfermeiro sênior e eu estou tentando uma vaga de supervisão. Então, eu acredito que um ponto que seria bastante importante focar é na questão de não tenho ainda um registro, né, como um supervisor, porém eu tenho habilidades e consigo me desenvolver bem. Acredito eu que seja isso, né? Eu nunca respondi essa pergunta, até bom estar ouvindo ela agora, mas eu acredito que seja mais ou menos essa linha de raciocínio. E você esqueceu como eu conheço o seu currículo. Você esqueceu de falar de uma competência técnica que você correu atrás numa instituição renomada aqui em São Paulo, que baliza a sua necessidade ou assim o seu desejo desse cargo, vamos supor que é um cargo de supervisão. Lembrando tudo que responde, você colocou a situação, você começou a justificar, mas não complementou. E parou aí. E os resultados que você espera se você for aceita para a vaga, vamos dizer, de supervisora dessa unidade que você está buscando? Olha o exemplo. Vocês não devem... A pergunta, ó, quais são os motivos que eu não deveria te contratar? Você não deveria me contratar se eu tivesse que fazer apresentações constantes para o público grande, como, por exemplo, nas reuniões de indicadores de qualidade. É o meu ponto de atenção que estou buscando melhorar há 3 meses. E há 3 meses eu terminei um curso de oratória. Nesse curso de oratória, me falaram que teatro auxilia na comunicação, auxilia a ser mais desinibida. E tem 1 mês que eu estou fazendo teatro e estou amando. Então, se eu não tivesse agindo, vocês poderiam não me contratar por causa da minha dificuldade de apresentação em público. Mas como eu já estou obtendo resultados, eu estou apta e vocês não têm nada contra a minha contratação. E fala com felicidade, com a Excelente. postura erguida. Ai, não deveria não deveria mesmo, se ficar assim, não vai contratar. A voz, o tom da voz é importante, um sorriso. Um sorriso é o quê? É empatia. Então, o não verbal fala mais do que o verbal. É um conjunto dos seus argumentos que você vai utilizar na comunicação, mas o seu não verbal.
É uma pergunta, não me contratar, mas você transformou em quê? Ela vai te contratar, você argumentou muito bem. Viu como que é? O negócio é bom pra caramba quando você se prepara. Voltando, aonde que eu me preparo? Estudando meu currículo, estudando a descrição da vaga, estudando a empresa, fazendo uma lista das minhas competências, fazendo técnicas comportamentais e uma lista de quê? Dos meus pontos fortes, porque eu tenho que aprender a correlacionar tudo isso de acordo com os pré-requisitos da vaga, tá? Senão, uma outra pergunta para outra protagonista. Nós só temos um protagonista aqui, ó, que é, nem vou falar o nome. Se você pudesse trabalhar em qualquer hospital, qual seria? Sandra, outra pergunta tenebrosa. Eu não quero trabalhar nesse hospital, mas a recrutadora quer saber qual é a sua motivação. Quem vai responder essa? Se você pudesse trabalhar em qualquer hospital, fazer assim, escolher e começar, qual seria? Quem vai? Me ajudem, colegas. Quando vocês me ajudam, vocês estão ajudando vocês. Qual hospital seria? Se for Mariana, qual unidade básica seria ou qual estratégia da família seria? Eu gostaria de trabalhar em outra OS, na ASP, Mas na vai ser só região assim a sul. resposta, lembra? A resposta tem que contextualizar e tem que convencer a recrutadora que você está afim dessa vaga que você quer agora. Hum. Bom, eu gostaria de trabalhar em na OS ASP, né? Que é uma empresa que tem a visão e a missão e os valores na qual eu acredito, né? Que é um atendimento de qualidade, com equidade, com todos os princípios do SUS, como eu defendo também o SUS, acredito nele, e também porque é uma organização que é, tem essa possibilidade de crescimento profissional. Então, é por isso que eu gostaria de trabalhar nela. Lapidando o seu pensamento. Você deixou a instituição que você está fazendo o processo seletivo de lado. A primeira opção seria aqui, neste hospital, nesta OS. Mas se fosse outro, seria na OS XYZ, porque tem como ponto forte, no caso que você falou, ela pratica os princípios do SUS e é aquilo que eu acredito. Mas, como eu busco crescimento profissional, e aqui vocês priorizam tanto os princípios do SUS, quanto tem um plano de carreira, a minha primeira opção seria aqui. Viram? Mariana, tem que Sim, terminar motivada no desejo da vaga que você está. É até interessante que você conhece a outra, mas você, no final, também disse que você conhece a que você está fazendo o processo seletivo, porque ela tem os mesmos valores que você acredita, mas ela tem um algo a mais que a outra não tem. É importante. Viram? E se fosse um hospital, a mesma coisa. Vocês estão vendo que a resposta de vocês é bem econômica. Tudo que você responde em menos de 1 minuto, vamos dizer assim, diminui o valor. Por que que diminui o valor? Porque diminui o argumento, você não consegue contextualizar. Tudo que você responde tem que contextualizar. Lembre-se, a resposta não é sim nem não.
É sim por causa disso, disso, disso. O resultado vai ser isso. Não por causa disso, disso e disso. E o resultado é esse. Tem que ter isso, tem que ter a situação, a contextualização e o resultado. Outra pergunta, saia justa. Por que você quer sair do atual emprego? Quem vai nos auxiliar nessa? Por que você quer sair do atual emprego? A lógica da pergunta é analisar o seu comportamento também diante de uma situação difícil, que é um desafio, uma pressão, que a pessoa está ali, o recrutador te encostando na parede. Por que você quer sair do atual emprego? E aí, hein? Tem que ser sincera, tem que ser E tem que ter responder com cuidado para não alto. falar mal do atual. Então, Girlaine, conta aí Acho que eu por não que consigo você quer ajudar. sair do atual emprego. Eu acho que eu não consigo ajudar nessa porque atualmente eu estou desempregada. Aí tem uma situação até que poderia perguntar: por que você está desempregada? Certo. Atualmente eu estou desempregada por conta da minha formação. Acabei de terminar a graduação de enfermagem há pouco mais de 2 meses e tenho buscado uma recolocação, tenho buscado iniciar minha carreira. Óbvio, econômica, né? Meu Então Deus. você pode falar, vamos contextualizar a sua Pronto, travou para mim. resposta. Ó, eu estou desempregada. Olha que ainda você tem o texto ali, ó, porque há 2 meses eu terminei a graduação de enfermagem e eu estou em busca de uma oportunidade. Esta vaga que eu estou concorrendo é a vaga que vai de encontro à minha paixão na faculdade, vamos dizer que é urgência e emergência. Eu sei que vocês aqui dão a chance a quem está querendo adquirir experiência. Eu tenho uma capacidade de aprendizagem muito grande, por isso que eu me destaquei na faculdade nos estágios que eu fiz. Tinha travado para mim. Fui econômica e perdi sua explicação, perdoa. Vou repetir, não vai sair igual, né? Eu estou em busca da minha primeira oportunidade, por isso que eu estou desempregada. Há 2 meses eu terminei a graduação. E aqui nessa instituição, eu sei que vocês dão oportunidade a quem não tem experiência. E mais do que isso, essa vaga é no local onde eu mais me identifiquei durante a graduação, que é o setor de urgência e emergência, no qual eu fiz alguns cursos extracurriculares para poder potencializar mais os meus conhecimentos. E o que é que eu ia falar? Ixi, me deu branco. Mas entendeu como que contextualiza? Sim. Um exemplo que eu fiz aqui, ó. Eu acredito que não encontrei o ponto certo para mostrar o meu diferencial competitivo aonde eu estou, pois não fui promovida na área de minha especialização e tenho o objetivo de crescer profissionalmente. Fiz uma mentoria de carreira para descobrir como melhorar minha identidade profissional e me mostrar mais para as pessoas, os meus pares, líderes, recrutadores, porque sozinha eu não estava conseguindo. E estou aqui bem feliz, com a esperança de poder contribuir com a minha experiência profissional de 15 anos de profissão, mais os cursos de atualização e aperfeiçoamento que eu continuo fazendo para crescer junto com vocês. Viu? Não tem assim, tem que estudar vaga. Essas possíveis perguntas, elas precisam de ser escritas. E, repito, como que você vai correlacionar seu currículo,
a descrição da vaga, a história da empresa. E quando eu digo seu currículo, é amarrar com as suas competências técnicas e as suas competências o quê? Emocionais ou comportamentais, sociocomportamentais. Outra pergunta. Onde você se vê daqui a 5 anos? Quem vai? A lógica dessa pergunta é para saber se você tem uma expectativa realista de sua carreira, para ver se você tem ambição. E o hábito, e vai ver, ela consegue pensar rápido? Ela consegue pensar a longo prazo? Ela tem clareza do que ela quer enquanto profissional? Ela faz planejamento de carreira, que não é comum entre os enfermeiros fazer isso? Quem pode responder onde você se vê daqui a 5 anos? Lembrando que na resposta o foco tem que ser no objetivo profissional, relacionado ao cargo que você está concorrendo. Quem vai me ajudar nessa? Quem que vai ousar nessa? Olha, quem vai? Gente, tem 2, 3 pessoas que não falaram ainda. Ajuda! Ajuda o grupo, me ajuda e se ajuda, que você vai ficar mais expert quando você for responder e participar do próximo processo seletivo. Ninguém disponível. Vou me atrever. Regina, me ajuda nessa, Regina. Eu senti aqui pelas ondas online que você queria. Me ajuda. Estava aguardando os participantes falarem. Como eu me vejo daqui 5 anos? Eu responderia que eu gostaria da oportunidade para estar desenvolvendo um bom trabalho dentro da empresa e estou cursando cursos extracurriculares para poder unir o meu conhecimento atual, né, para agregar um valor e poder desenvolver uma carreira com mais qualidade daqui 5 anos. Não sei, estou ajudando, tá? Pensei agora. O caminho é esse. Faltou o quê? Vamos colocar estacas nesse caminho para ficar mais forte, para fortalecer a base. No meu planejamento, daqui a 5 anos, eu gostaria, vamos dizer, de como você inicialmente falou que você está buscando supervisão, vamos colocar no cargo de gerente. Para isso, eu estou buscando um cargo de supervisora, onde vai me dar a base técnica de vivência para eu ocupar um cargo maior. Junto com isso, eu já tenho planejado alguns cursos que eu preciso de fazer para adquirir mais competências para ocupar esse cargo daqui a 5 anos. Aí você viu como que conseguiu contextualizar? E quando você falou que esta vaga, no caso de supervisora, vai te dar a base, é que você está motivada, que você vai fazer de tudo para ser uma das melhores supervisoras da instituição. E essa eu acho que eu fiz aqui, ó, para quem está começando, ó. Girlane, eu me vejo na enfermagem porque é a área que me encontrei e amo e que faço. Mas desejo crescer na carreira, por isso estou fazendo graduação em enfermagem e, portanto, me vejo como enfermeira. Estando aqui, já vou compreendendo melhor a empresa, a missão, os valores, para identificar como poderei contribuir com o meu conhecimento e me desenvolver junto com a empresa, que prioriza o desenvolvimento profissional de seus colaboradores.
Você pode pegar o que eu falei, só que aqui dá para entender que é uma técnica que está fazendo o curso de graduação. No seu caso, você coloca na busca do primeiro emprego e você se vê como uma enfermeira especialista na área que você gosta, você entendeu? Você vai utilizar a mesma argumentação, você só vai transferir para a sua situação. Lembrando, gente, que aqui você não pode engessar, você precisa estudar o seu currículo, saber as suas competências técnicas e comportamentais, os seus pontos fortes e o que a vaga solicita. Para quê? Para você correlacionar uma coisa com a outra e ter uma resposta adequada. Gente, já estamos partindo para o final, mas tem mais pergunta. Por que você quer trabalhar aqui? Qual que é o objetivo? Lembra que eu falei que as perguntas são sobre a empresa, a carreira? Essa é sobre a empresa. Quando você vai fazer um processo seletivo, você não tem que estudar tudo sobre a empresa? Aqui vai comprovar o seu conhecimento sobre a empresa. Por que você quer trabalhar aqui? Quem auxilia nessa resposta? Andréia, auxilia, Andréia. Liga a câmera. Luzes, ação para você. Não quer? Hugo, João Hugo. Oi, Sandra. Tá me escutando? Ah, estou Não, ouvindo, só não estamos te vendo. não, sem câmeras. Ah, ótimo. Sem câmeras. Ação, é toda sua. A voz e a Tá, vez. porque eu quero trabalhar aqui. Pode ser, deixa eu ver, eu responderia que vou falar que seria um hospital, né? É um Ok. hospital de qualidade e que busca a inclusão e a diversidade, e sempre em busca de inovações na área da saúde, em prol dos pacientes, da comunidade, e acredito que esse hospital só vai evoluir mais do que já é, não sei, alguma coisa assim. Nunca tinha pensado nessa pergunta aí, não. O que eu fiz aqui para vocês? Porque é um hospital que possui posicionamento forte em relação a práticas assistenciais relacionadas à qualidade e segurança do paciente. Daí que eu pensei em você, Andréia. E na descrição de cargo, o que me chamou a atenção foi a preocupação com os indicadores assistenciais exigidos pela certificação JCI. E eu tenho um interesse profundo em dominar esse assunto, porque até o presente eu só trabalhei em hospitais com acreditação ONA, onde eu auxiliei na implantação de vários protocolos e posso contribuir com a minha expertise aqui. Viu a contextualização? Só contextualiza, gente, quem senta, quem escreve, quem estuda o currículo, quem estuda a empresa, quem estuda a vaga. A contextualização não vem do céu. A contextualização ela não vem se você deitar no travesseiro e falar, vem a contextualização. Contextualização é conhecimento. E, para isso, uma recolocação profissional exige o quê? Um planejamento. E o planejamento, entre várias outras coisas, a ênfase que a gente está dando aqui é a parte final do processo de recolocação profissional, tá? De um processo seletivo. E você precisa de estudar tudo isso. Imagine as partes que antecedem a entrevista. Como é que fica? Se você tiver dificuldade em fazer sozinha o planejamento da sua recolocação ou do primeiro emprego, eu estou aqui disponível para auxiliar vocês na minha mentoria
tá? De recolocação profissional. E é só me mandar um oi, Sandra, podemos conversar? Estarei aqui para conversar com vocês. Finalizando, levem a sério o processo seletivo. Sem planejamento, não tem como vocês, vamos dizer assim, sair vitoriosos tão rápido. Outra coisa, cada entrevista é um aprendizado. Receber um não hoje, fica triste, chora 1 hora. Depois, o que eu aprendi com isso? O que eu não consegui responder da forma correta? O que eu vou fazer para melhorar as minhas respostas na próxima entrevista? Será que o meu currículo estava adequado? Era vaga de quê? De repente, nossa, eu fui para... Nem sabia direito o título da vaga. Sem planejamento não tem vitória. Lembre-se, a entrevista é uma negociação. A negociação para quê? Para você vender o seu perfil profissional. E para vender qualquer coisa, você precisa de quê? Que conhecer a fundo, senão você não consegue vender. E a entrevista, você já passou por diversos processos, você está ali no final, como diz, você está na cara do gol, só falta chutar, sem goleiro. Mas para você fazer o gol, tem que se planejar, tem que estudar. Ok? E antes de finalizar, eu tenho uma coisinha aqui para vocês me ajudarem a responder antes de dar o tchau. Vocês estão vendo aqui, ó, vocês vão no celular de vocês e coloquem www.menti.com. Vai pedir um código. O código é esse aqui, 2574-5290. Todo mundo aí conseguindo fazer? É só ir no Google lá, www.menti.com. Vai vir o link, clica no link. Clicou no link, vai pedir um código. É só digitar esse código. Todo mundo conseguiu? Consegui. Digitou. Ó, a Regina falou, eu vou entender que todos conseguiram, hein? Digitou esse código, vai aparecer o quê? Essa pergunta para vocês responderem. 3 opções, confiante, nervoso, indiferente. Qual que vocês vão escolher? Duas pessoas responderam. Os demais conseguiram se achar? www.menti.com. Conseguiram? Estão com dificuldade? Eu não posso estar do lado de vocês ajudando. Ah, mais uma pessoa respondeu. Só um minutinho, peraí. 5745290. Opa, balançou tudo aqui. 4 responderam. E alguns já saíram. 5 responderam. A próxima. Agora, após a sessão, qual é a palavra que descreve o sentimento em relação a enfrentar uma entrevista de emprego? Desafio, confiança, planejamento. Penúltima.
Qual é a habilidade mais importante para ter sucesso em uma entrevista de emprego, na sua opinião? Competências comportamentais, competências técnicas, planejamento. Última. Em uma palavra, o que ficou dessa palestra? Agradecimento enorme ao Pedro, à Raíssa, a vocês por estarmos aqui nesse momento maravilhoso. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E isso é maravilhoso quando você está ministrando uma palestra, quando você está ministrando uma aula. Essa interação de conhecer novas pessoas é muito bom. Tá? E um beijo no coração de todos vocês e muita gratidão. Obrigada, Sandra, Muito pela obrigada, presença. Obrigada, Sandra. Sandra. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite.